Que Jesus nos abençoe. Para nós é uma satisfação imensa estarmos de volta para mais uma sexta-feira de estudos em torno do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, se sintam acolhidos, que a noite possa ser produtiva para todos nós. Pode falar para o Igor, que não está saindo o som aqui. Nós vamos rogar a Jesus que nos abençoe, para que o momento seja interativo no sentido do aprendizado, mas também da troca vibracional com os benfeitores espirituais, que nesse momento nos acolhem com uma ambiência toda preparada para nos ofertar com a medicação, com todos os elementos que nós necessitamos. E de nossa parte, que o ambiente possa ser sustentado pelas vibrações da fraternidade, do amor, que é o que efetivamente dá sentido, da sustentação, da fortalecimento para as nossas vidas. Nós iniciamos o nosso trabalho endereçando um abraço para os nossos companheiros da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, e também os nossos companheiros da Sala Estudando Espiritismo, que hoje se reúnem com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, sob a coordenação do nosso companheiro Arnaldo de Santa Rita do Sapucaí, com a colaboração da Cláudia, nossa amiga também lá de onde que é a Cláudia, Dora? Campinas. Claudinha. Bom, e eu gostaria até de contar para vocês, antes de iniciar a nossa reunião, que esse grupo que acompanha o chat, hoje inclusive tem uma frequentadora nova no chat. O nome dela é Cláudia Amaral, é daqui da cidade de Belo Horizonte, né? Ela falou, hoje cedo ela falou que tentaria vir à reunião, mas ela está com o pé quebrado e sem querer a gente descobriu ela lá no chat. Ô Cláudia, a Sony manda um abraço para você, viu Claudinha? Melhoras aí, segunda-feira você não deixa de vir não. Mas o pessoal que acompanha o chat, inclusive, é muito simples acessar esse chat, basta entrar no site da FEAC, feac.org.br, do lado esquerdo tem um desenhozinho e está escrito Sala Conferência. Clicou ali, vai abrir uma página, não é isso, Jânio? Você digita o seu nome, a sua cidade, embaixo não precisa de pôr senha, porque pede senha, mas não precisa, dá Enter. Você cai num ambiente que tem a imagem daqui, o som e pessoas das mais variadas cidades, países. E esse grupo, a Sala Estudando Espiritismo, é um grupo que ele se tornou uma família, é um centro espírita virtual mesmo, né, Sonia? Você que acompanha na terça-feira, o Daniel também. Acaba que a maioria está na terça com a gente, na quarta-feira eles participam com outros expositores, quinta-feira que a gente faz também, sexta-feira. Então, se tornou um grupo de amigos mesmo. E é muito interessante, porque inclusive quando a gente visita as cidades que coincidem, cidades ou região que o pessoal mora, eles fazem questão de ir assistir os nossos estudos para a gente poder encontrar, né? E até circunstancialmente aproveito para convidar a nossa próxima viagem para o Daniel de Curitiba, por exemplo. Daqui a 2 semanas nós vamos estar fazendo uma jornada lá em Curitiba, em Jaraguá do Sul também, em Santa Catarina. Mais à frente a gente vai para Bicas, aí tem o pessoal da região lá do Juiz de Fora, enfim. No mês posterior nós vamos para São Paulo, aí tem toda essa oportunidade, né? Porque também não podemos viajar para muito longe não. Então tá. Então eu estou fazendo essa propaganda com o intuito de convidá-los mesmo para participar. A Cláudia está impossibilitada de vir, está lá acompanhando a gente, né? Ou seja, não tem impedimento para a gente deixar de assistir a reunião, ok? Mas eu prefiro aqui.
Ah, e eu ia dizer também que o pessoal da sala mandou parabenizar os trabalhadores da casa porque eles perceberam que a FEAC passou por uma reforma. Olha para vocês verem, e as câmeras só ficam nessa região. Disseram que a vibração está gostosa, está extremamente alegre. Falaram do forrinho que a dona Eustáquia fez, das flores, e etc, etc, etc. Então, para vocês verem como que é essa interação. Ela não é, ela deixa de ser virtual e passa a ser uma oportunidade que as pessoas se transportam mesmo para o ambiente. O Daniel, da de Curitiba, está falando para você depois mandar o endereço lá da palestra em Curitiba para ele. Ok, fala para ele mandar um e-mail que a gente... Bom, gente, nós vamos iniciar, portanto, o nosso trabalho, lembrando que estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 6º. No capítulo que remonta a vida espiritual. Na última semana, nós concluímos o tópico que trata das relações, da simpatia entre os espíritos. Relação de além-túmulo. Hoje nós não vamos ler a questão da semana anterior. Nós já vamos entrar na questão 304, que é o tópico lembrança da existência corporal. Vamos lá. O espírito se recorda da sua existência corporal? Resposta: sim. Isto é, tendo vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi. E eu te afirmo que, algumas vezes, ri de piedade de si mesmo. Tal como o homem que, ao atingir a idade da razão, ri das loucuras da juventude, ou das puerilidades da infância. Ponto. Questão simples, né? O espírito se recorda da existência corporal? Vamos entender o contexto. Quando o espírito chega no mundo espiritual, ele vai ser recordado de tudo que aconteceu na vida que ele deixou pelo caminho? Esse é uma grande abertura que a doutrina espírita traz para nós, porque ela vai apresentar alguns aspectos importantes. Vamos lá. Para nós, quanto seres humanos, a morte é um enigma. A morte, vamos assim dizer, ela representa quase que um ponto finalístico. Para muitos, um ponto finalístico. Acabou. E na realidade, a morte é uma simples mudança. É uma viagem que você empreende para ir para uma outra localidade. Uma outra localidade. Afirmam os espíritos que morrer é fácil. Basta estar vivo. Morrer é simples. Nascer é que é difícil. O nascimento é que é complicado. Porque o nascimento, ele vai estar falando para nós de uma etapa a qual teremos que abrir mão de muita coisa. Porque o espírito, vou falar cientificamente, o espírito desencarnado, a desenvoltura dele é extremamente superior. Raciocínio mais rápido, sensibilidade mais aguçada, liberdade até para se locomover, é outro astral. Vive-se na ambiência
de sintonias, de afinidade, seja no âmbito positivo ou negativo. Aqui nem sempre a gente está num ambiente de afinidades. No mundo espiritual é assim e não tem jeito. Não pode ser diferente. Então você deixar uma vida verdadeira, uma vida plena, para vir para cá, para o mundo em que de cara você vai perder 80%, vamos dizer assim, mais ou menos como André Luiz apresenta, 80% da sua capacidade espiritual. O espírito aqui é como se ele tivesse com um escafandro, vestido de um escafandro, aquela roupa de mergulhador antigo, se locomovendo no fundo de um rio, de um lago, de água turva. Você não tem como se locomover, sua percepção é extremamente dificultada. A visão no fundo da água é outra, não é assim? E tem um detalhe, reencarnar significa assumir compromisso. E um dos maiores desafios é você esquecer quais são. Você vai descobrindo ou redescobrindo os seus compromissos gradativamente. Tem determinados momentos da sua vida que aparece uma surpresa. Aí eu costumo dizer o seguinte: tem questões que dependem do nosso livre-arbítrio acontecer. Mas a maioria é vontade do alto. E a gente acha que a gente que escolhe. Eu posso dizer até o seguinte: costuma nem a família a gente escolher, sabia? Dependendo da complexidade do projeto reencarnacionista, o espírito há uma imposição. Tem espíritos que não podem participar nem do planejamento reencarnatório. Reencarna por expiação. Obviamente que são situações dolorosas, difíceis. Então, nós estamos dando essa volta para dizer o seguinte: para desencarnar, não necessariamente você tem que se preparar. Não necessariamente. Agora, o ideal é que você se prepare. Porque desencarnar com esse respaldo do trabalho, do esforço, da dedicação, obviamente que você vai facilitar a sua jornada. Porque o mundo espiritual que nós vamos encontrar, ele depende das realizações empreendidas na Terra. Olha, gente, foi a época que bastava apelar para a religião para garantir um lugar no céu. Práticas materialistas para ficar bem com Deus. Né? A ignorância campeava. Hoje nós não podemos mais dar ao luxo de dizer que não sabe. Porque a consciência da humanidade está dizendo para todos, com quem você conversa, independente da posição, da religião, alguém vai te dizer assim: está difícil a vida, não está? Complicado. Por quê? Nós tivemos muito tempo para escolher, para definir, e agora o que está sendo colocado nas nossas mãos de uma forma muito ampla, majestosa, é o poder escolher e seguir a luz. Essa aí não tem impedimento não, viu, gente? Seguir a luz não tem impedimento não. Quanto mais você buscar, mais vai ter porta abrindo. Agora as coisas do mundo, se você começar a desviar do roteiro, você pode saber que fecha a porta. Fecha, mas fecha mesmo. Começa a sua vida a ser afetada nas coisas mais insignificantes. Começa a dar errado. Viu?
Isso é para a gente pensar. Caso Alberto, mas e aí? O espírito lembra ou não lembra? Lembra. Porque se desencarnar é simples, dentro dessa análise, na maioria das vezes o espírito desencarna e nem sabe que desencarnou. Então como que ele não vai lembrar? Ele não sabe que desencarnou. Uai, cadê meu carro? Cadê minha esposa? Cadê a família? Cadê meus lotes? Deu aí? É muito simples. Costuma o indivíduo estar assistindo o funeral dele. Esse povo está tudo doido. Ele acha que ele está sonhando. Ele está vendo o corpo dele ali. Mas esse povo está sonhando que eu morri. Eu não morri não, eu aqui. Estou me sentindo. Existem situações assim. Mas existem situações também que o desencarnado, quando percebe a cena e vê que ela é real, ele se desespera. E costuma ele ser despertado para a cena, ele está lá, acompanhando tudo. Ele vai ser despertado por outros que estão na mesma condição dele. A gente assiste esses filmes aí, é muito interessante, né? Os americanos, a gente tem, essa turma do cinema, a gente tem que tirar o chapéu, porque quando eles querem fazer bem, eles fazem. Então tem esses filmes que relatam espíritos, né? Naquela condição, por exemplo, de desespero, lá no hospital, vendo a equipe médica tentando ressuscitar o corpo. Quantas cenas de filme, gente, não é isso? É aquilo mesmo. Aquilo não é invenção. É fato. É fato. Então, o espírito recorda, sim. Kardec questiona a espiritualidade, eles vão desenvolver esse assunto gradativamente, porque a resposta é muito simples. Sim, isto é, tendo vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi. Aí o benfeitor diz assim, e eu te afirmo que, algumas vezes, ri de piedade de si mesmo. De falar assim, fui eu? Fui eu que fiz aquilo? Poxa, eu fiz aquilo. Eu fiz aquilo. Eu brinquei com a Dora, né, Dora? No início da reunião. Que durante tanto tempo, a dor da consciência era, puxa vida, para que eu fiz, né? Atualmente, a dor na consciência está assim, poxa, mas eu não consegui fazer. Vai mudando os padrões, né? Embora tenha muita coisa que você fala, para que eu fiz? É o que acontece no mundo espiritual. O espírito que está vinculado às dificuldades, ele está assim, para que eu fiz? E dói. E dói. Eu fico vendo algumas cenas aí, esse mundo, nossa, tão rico de informações em todos os sentidos, né? Vi uma cena de um rapaz que foi preso, ele lá dentro do caburão da polícia. Tinha acabado de assassinar um indivíduo na porta de um banco. Para levar dele ali R$200. Aí, perguntaram para ele assim, mas você sabe o que você fez? Você sabe o que você fez? Sei. Você matou um homem, não matou? Matei. Mas aqui, você tem muitas passagens, não tem? O que é passar? Não, você já passou pela prisão muitas vezes, por vários assassinatos? Sim. Você não se arrepende, não? Arrepender? Arrepender de quê? Precisar eu mato, mas quantos vier pela frente, eu mato. Aí você fica assim. É óbvio que você tem a delinquência, você tem a psicopatia, as doenças graves, como você também tem espíritos tão primitivos. Tão primitivos. Você acena, esse feriado eu tive a oportunidade de ver alguns filmes. Aí eu gosto de filme de história, que conta história. Eu estava assistindo algumas coisas referentes ao passado, né? Aí eu fiquei analisando, gente, mas como que a humanidade melhorou? Como que a humanidade melhorou? Mas aí você vê algumas aberrações assim,
que falam do que era comum antigamente. Imaginem, por exemplo, o que os escravos sofreram na mão dos seus senhores. Eu não estou falando escravos no sentido da nossa história recente. Escravos sempre existiram. Né? Você vai na Roma antiga, na Roma imperial, e foi esse o motivo que Roma caiu, porque quanto mais ela conquistou, mais ela foi trazendo escravos. Foi enchendo Roma de mão de obra gratuita para dar ociosidade para os patrícios. Os bárbaros, que tinham costumes diferentes do teórico comportamento ético social, começaram a trazer questões que se tornaram práticas naturais de uma sociedade que se corrompeu drasticamente. E foi aí que Roma começou a se complicar. E foi por isso que ela caiu. Então, o que esses escravos significavam na mão dos seus senhores? As maiores aberrações. Não era escravo só para servir e para limpar, não. Eram animais dentro de casa. Acho que nem animal se tratava com tanta crueldade. Aí os tempos vão passando e a gente vai observando que o preço que se paga por esses comportamentos do passado são altíssimos. Só que a gente não sabe, graças a Deus, em detalhes do que nós fizemos. Porque se soubesse, poderíamos enlouquecer. Enlouquecer. Então o indivíduo que fala assim, matei um, mato tantos, costuma na atualidade, uma boa parte nossa como sociedade, atropelar um cachorro aí na rua e ficar traumatizado. Não tem essas histórias assim? Papai, olha lá um passarinho, papai só matou um passarinho. Isso na estrada, né? Aconteceu, meu menino ficou falando a viagem toda. E ele falou tanto que eu quase voltei, fiz prece, enterrei o passarinho. Falei assim, mais 7 anos e 3 meses, como diz o Afonso, nas regiões infernais do umbral. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque vai sendo desenvolvido na intimidade de cada um o lado humano, do respeito. Hoje, a gente está caminhando como sociedade para ficar indignado com coisas assim que, há pouco tempo, era impossível pensar que a humanidade chegaria nesse ponto. Hoje está uma festa aí para economizar água. E olha que nós vivemos num planeta chamado água. É muita contradição não ter água, não é verdade? Mas vocês observem como que essa situação vai balançando a intimidade de cada um no seu nível. Porque tem muita gente que não está nem não. Mas já começa a se rever questões que têm a ver com supérfluo. O que é necessário, o que é supérfluo? Água? Eu posso ficar aqui, tem uma hidromassagem aqui no meu barracão, uma bacinhazinha e tal. Deixa a mangueira comer. Hoje o povo está assim, essa hidromassagem aí, será? Agora, pense que isso não tem um efeito só com a questão da água. Isso tem a ver com uma série de questões, de consumo, e parará. Uma coisa vai puxando a outra. Aí a gente vai entendendo por que os espíritos, por exemplo, Emmanuel é um filósofo é um artista dessa filosofia, quando ele define, né? Que o momento de crise é o momento que antecede as grandes vitórias. Porque é na crise que você movimenta. É na crise que você vai buscar recursos para procurar dar um salto, aprimorando a você mesmo. Se não tivesse a crise, possivelmente continuaríamos sentados na cadeira da indiferença.
Agora vamos pensar uma coisa. O espírito, então, ao desencarnar, ele vai acionar a sua memória, porque a sua vida que ficou é que vai ser a base para que ele entre numa nova jornada. Mas eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque nós estamos tendo uma participação. Por favor, Ana. Roberto, é da Cláudia Amaral. Aí, não falei que ela estava lá? Ela faz um comentário aqui sobre a questão do medo e da morte. O medo é do reencontro conosco mesmo. Muitas vezes vergonha, tristeza e decepção pelo que deixamos de fazer. Já com o conhecimento dos princípios que regem a verdadeira vida. Aí o Arnaldo aproveitou para trazer um pensamento do Richard Simonet. As religiões não preparam os fiéis para a vida além do túmulo. O desconhecido nos assusta e provoca medo. Por isso o medo da morte. O medo está na razão direta da ignorância. Ponto básico. Isso aí. Então, vamos refletir nesses termos. Vamos voltar à questão de uma forma simples. Desencarna, o espírito toma consciência. Ele percebe, ele tem alcance de uma série de questões. Quando ele está desencarnando de uma forma possível que ele tenha condição de pensar. Porque se ele desencarna translocado, não é? Com enfermidades crônicas, ele não vai ter essa desenvoltura logo que ele desencarna. Ele vai ter que passar por um processo de terapêuticas, de ajustes, não é? Então não pensa que o indivíduo sofreu, por exemplo, lá no hospital. Nossa, o tanto que ele sofreu, foi para o céu. Costuma piorar depois. Costuma desenvolver questões no mundo espiritual muito mais difíceis do que aquela que teoricamente para nós foi o caos. O que acontece no corpo nem sempre reflete na alma. Tem que se pensar. Aí você vai ver, por exemplo, a dinâmica, como que ela é diferente de dois seres que estão passando pelo mesmo processo no hospital. Não sei se vocês têm costume de ir ao hospital, a não ser quando a situação aperta, né? Aí a gente vai. A grande maioria tem que ir, não tem jeito. É seu filho. Operou, você não vai? Papai, AVC, você não vai? Tem muitos que não vão mesmo, não. Mamãe, teve um infarto, você não vai cuidar? Não, fulano leva. Não. Brinquei, falando sério. Você está com um problema, você vai ter que ir ao hospital. E quanto mais tempo ficar, mais vai ficar configurado que o nosso sistema é péssimo e que as nossas necessidades são ótimas. E por isso o sistema é muito ruim. Porque se você ficou no pronto atendimento do hospital lá da marca X, não posso falar, eu posso ser até processado. Você ficou tanto tempo lá na fila, no pronto atendimento, passou do... A mulher começou a passar mal. É domingo, 11 horas da manhã. A família toda lá. Mas você vai passar mal justo agora. Ele já sabe que vai ter que levar ela para o hospital. E vai chegar lá, possivelmente, 10 horas da noite, eles saem de lá. É exatamente o que nós precisamos. Casalberto, mas nós não vamos lutar para mudar, não? Lógico. Quando melhorar o sistema, vai dizer que nós não mais precisamos do pronto atendimento das 8 horas. Deu aí? A luta pelo progresso, ela nos auxilia para deslindar da algema que te vincula no passado. Alguém levantou a mão? Você levantou a mão, Fabrício? Não, então foi um espírito do seu lado. Foi você, Gerson? Então não foi. Então você está do lado do espírito que está em pé ao lado do Fabrício. Pode ser. Entendi. Então vamos lá. O pessoal do chat está perguntando, viu? Vocês deveriam ficar com inveja. Inveja positiva.
Fala. A Cleuzinha lá de Leiria, Portugal, a pergunta que ela traz aqui está incentivada pelo Arnaldo também. A morte clínica de uma pessoa ocorre quando o cérebro para de funcionar, mesmo que o coração continue batendo. Do ponto de vista espiritual, em que instante ocorre a desencarnação da alma? Total no momento em que há a falência geral. Se existe o coração batendo, o espírito está vinculado. Se o espírito não está vinculado, o coração não estaria batendo. Ele pode não necessariamente, dependendo da elevação do espírito, estar vivendo aquela situação ali. Ele pode já estar passeando pelo hospital, já conversando com vovó. Vovó desencarnou tem 36 anos. E ela já está lá, eles estão batendo papo ali na porta. Mas ele está vinculado. Eu brinquei aqui para amenizar. Se existe vida, existe vinculação espiritual. Da mesma forma, no momento da ligação do espermatozoide com o óvulo, fisicamente, não vou falar fisicamente, não fisicamente, fisicamente já tem a reencarnação. Começou. Porque energeticamente, a reencarnação inicia muito antes da vinculação. Costuma ser os cupidos, para ver se os pais desembolam. Os pais desembolando, eles vão nascer. Aí por isso que muitas vezes, depois que os meninos nascem, a paixão vai embora. A paixão crescente antes, à medida que os meninos vão crescendo, a paixão vai diminuindo na mesma proporção. Obviamente que eu estou falando de situações que não caracterizam vínculos verdadeiros entre os nubentes. Gostou? Porque nubentes, ou o casal, não é para separar. Casal por excelência, e eu não estou falando de separação no sentido de sentimento. Porque o sentimento pode mudar. Depende do compromisso de cada um e dos vínculos mesmo. Mas o compromisso, o ideal, é para ir até o fim. Fala. Mas o corpo, ele pode estar em decomposição e o espírito pode estar ainda enlaçado? Aí é outra história. Aqui já tem a morte física. Ô, gente, o estudo hoje é sobre desencarnação. Mudou tudo. Vou brincar com eles. Há a desencarnação, literalmente falando, fisicamente. Mas moralmente, não é fisicamente, é moralmente, o espírito ainda fica jungido ao corpo. E pode sim, em situações gravíssimas, viver o desespero da decomposição do corpo. No caso dos suicidas, no caso daqueles que tiveram comportamentos que passa pela raia do primitivismo, da barbárie, da crueldade, situações que nem sempre as leis humanas catalogam e punem. Porque costuma as grandes barbaridades ficar apenas no tribunal, guardada no tribunal daquele que vai passar por esse tribunal. O tribunal da consciência e aquele que foi o protagonista desses atos. Mas eu não gostaria de continuar nesse diapasão, porque o nosso tema aqui traz outro foco. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada após a morte? A lembrança da existência se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada após a morte? Ou seja, logo após a morte vem toda a lembrança instantânea? É essa a questão. De uma forma completa. O indivíduo vai lembrar da vida dele inteira, porque ele desencarnou? O que vocês acham? A resposta do Marco Aurélio é de uma profundidade. É de uma filosofia extraordinária. Vocês escutaram o que ele falou?
Depende. Essa é a resposta de espírita. Depende. Aí vamos argumentar. Não depende não. Não. Ela, ou seja, a lembrança vem pouco a pouco, como algo que sai gradualmente do nevoeiro, à medida em que nela fixa a sua atenção. Gente, o livro dos Espíritos, a gente tem que estudar com calma. Tem que ser com paciência. Porque prestem atenção, que resposta. Primeiramente, quando o espírito desencarna, não vem a memória ampla. Não vem. Se eu te fizer uma pergunta, você se recorda o que aconteceu com você há 20 anos atrás? Você recorda? Depende. Influência espiritual. Depende. Depende. O indivíduo desencarnou agora. Não vai passar um filme instantâneo de toda a vida dele. Não é assim que funciona. Ele vai se recordando pouco a pouco. Agora, o final da frase é que é a parte mais importante. Continuando, o meio da frase. Como algo que sai gradualmente do nevoeiro. Imagine um nevoeiro. A lembrança é como se fosse alguma coisa que estivesse saindo devagarzinho. Agora, o que é legal, à medida que nela fixa a sua atenção. Vocês estão notando que estamos aqui num curso preparatório para a morte. Já notaram? Que aconteça, que Deus abençoe, para ser 21 horas e 30 minutos. A reunião acaba 21, né? Dá tempo, todo mundo chegar onde que quer. Vamos refletir. A gente brinca para quebrar. Eu falei que era custo da desencarnação, ela veio para a primeira fila, vocês viram? Parabéns. Mas eu estou com vontade de ir para a última. Só para a gente brincar. Porque o assunto é sério, mas ele tem que ser tratado com naturalidade. À medida em que presta atenção no que está surgindo do nevoeiro. Se a gente for analisar a performance da nossa mente, lembrando que a mente ela é refletora. A mente tem um papel de um espelho que reflete ideias, por exemplo, que emergem da nossa intimidade. Surgiu uma ideia, aí a mente vai entrar num processo de refletir essa ideia. Ou seja, fazer com que essa ideia se projete em atitudes, palavras, ações, etc. Mas a mente também registra, porque ela é refletora, ela também registra o que vem de fora. Olha que bonito. Ela presta atenção no que está vindo de você e também tem atenção no que está vindo de fora. Então aqui agora nós estamos estudando, refletindo. Tudo que nós estamos projetando, a mente de vocês, vou ficar fora disso só para ficar didático. A mente de vocês está recebendo e refletindo isso. Como? Trazendo para dentro e automaticamente, quando você joga o que está chegando de fora para dentro, o que está dentro vai se movimentar. Eu toco no Marco Aurélio. Eu estou acionando a sensibilidade física dele, não estou? Essa sensibilidade dele está dando uma mensagem para o cérebro dele.
o cérebro dele vai receber o comando e vai fazer um processo de interpretar o que está acontecendo. Alguém me tocou. No momento em que ele identifica que alguém me tocou, a mente dele vai começar a operar de sorte a entender as emoções que vão brotar. Então, o meu toque pode ser um toque que está chamando ele a atenção. Marco, o meu toque pode ser um toque de repressão. O meu toque pode ser indutor a uma série de questões. Se ele tem uma mente poluída, o meu toque pode acionar a poluição que está na intimidade dele. Deu aí? A mente dele está focada para coisas elevadas. O meu toque pode significar para ele: o que Casalberto está querendo me dizer? Que eu preciso de aprender. Deu aí? Então, tudo que surge do nevoeiro e que passa a ter uma representatividade na sua intimidade, é necessário que você preste atenção nisso que está acontecendo. Deu lá? Eu falei para a André, você lembra o que aconteceu há 20 anos atrás na sua vida? Aí ela falou assim, não. Então tá, né? Tá envolvida com agora e tal. Aí eu perguntei para Bárbara. Bárbara, você se lembra o que aconteceu há 20 anos atrás? Ela falou assim, alguma coisa. Porque na realidade, quando eu falei para a André, você se lembra o que aconteceu há 20 anos atrás? Ela foi na carona. Ela teve até mais tempo do que a outra que foi pega de assalto à curva. Mas foi muito interessante, porque eu fiz a pergunta para a Andréia. A Bárbara está do lado dela. O ter direcionado para a Andréia a pergunta despertou na Bárbara, que é filha dela, alguma coisa que aconteceu há 20 anos atrás que teve uma significação. Não precisa você falar o que é, não. Por quê? Aí, beleza. Ok. Isso que emergiu da mente dela é um assunto que você precisa de prestar atenção nele. Porque não foi à toa que mexeu lá na água. O Emmanuel que fala que mexeu na tina, né? Quando você mexe na tina, é tina mesmo? Que é vasilha de água, né? Você mexe na tina, a sujidade, eu estou falando sujidade não é porque é sujo, não. É o que está no fundo, que pode ser bom, que pode ser... O que está lá dentro? Pronto. A poeira, o grão, o que tem a possibilidade de se mexer, vai se mexer. E nesse movimento, espiritualmente falando, nós temos que prestar atenção. Por quê? A reação é uma reação em cadeia. Por isso que quando você toca em determinados assuntos, esse assunto chama outro assunto. Deu aí? Aí tem até gente que fala assim, ó, é bom nem mexer. Já escutou isso aqui em Minas Gerais? Ó, tem coisa que é bom nem falar. Por quê? Causa uma reação. Então todos aqui estão desencarnando. Viram como é que o salão ficou vazio? Nessa conversa já desencarnou uns 15. Ou então foi 15 para a sala de passe porque não quer desencarnar. E ó que passe não resolve não. Bom, se tiver que ir, vai. Né, Marcão? Ô, gente, estou brincando. Vamos para o passe. Se eu pudesse, eu também adoro tomar passe. Faz uma falta, mas não dá tempo, né? Trabalha tanto. Voltando. O duro é todo mundo que só vem para o passe, né? Aí que é complicado. Aí vira, não é mais papa hóstia, é papa passe. Aí faltou passista no centro. Aconteceu aqui na FIAC um monte de vezes. Porque, aliás, já que o povo está lá, o pessoal do chat que me perdoe. Eu vou esperar eles voltar. Aí nós vamos falando do passe. Quando você faz curso de passe no centro espírita, gente, aqui é pequeno, mas ó, que a gente já trabalhou em casa grande, você fala assim, curso de passe, você põe
Você põe uma placa, vem caravanas do interior fazer o curso. É um negócio absurdo, sala lota, o povo até disputa. Primeira aula, né? Segunda aula, já tem uma queda. Terceira, último dia do curso de passe. Começou 200, acaba lá uns 30. Né? E olha que eu estou falando de um bom curso de passe. Acaba 30. Aí depois vai ter uma entrevista para encaixar o pessoal nas equipes. Aí marca, ó, vamos começar daqui a tanto tempo. No dia de começar, já mais 80% sai. Vai na cabine de passe na FIAC. Você tem que sair laçando o passista, porque todo mundo vai embora. Agora fala que é a reunião mediúnica, ó. Convida para assistir Espírito Manifestar, ó. Mas dar passe é uma luta. Então, vamos pensar o seguinte. No momento em que surge a ideia, o sentimento, saiu do nevoeiro, preste atenção. Porque chegou o momento que a sua mente, o seu espírito, agora eu vou englobar, ele já está sendo convidado para resolver questões que estavam guardadas lá no fundo do porão. Deu aí? Isso para muitos pode parecer uma coisa mística, até supersticiosa. Mas nós estamos falando para um espírito imortal que está em franca caminhada na evolução. Como que... Nós temos muitos assuntos para resolver, muitos. Como é que você vai escolher qual o assunto que você vai resolver? Você faz um planejamento reencarnatório. A espiritualidade vai fazer um delineamento de uma série de acontecimentos importantes, compromissos que você vai assumir, mas assim, é uma estratégia mais ampla. Porque os detalhes, a vivência, as experiências, as circunstâncias, as próprias surpresas, entre aspas, do caminho, os espíritos não vão colocar no papel para ser seguido ipsis literis, porque senão nós seríamos robôs. Esse é um dos pontos que nós espíritos temos dificuldade de entender. O que é livre-arbítrio e o que é determinismo. A gente aprende em doutrina espírita de uma forma ampla que fatal só o é a morte. A única fatalidade que é estabelecida na sua trajetória é a morte. Essa você não escapa. Agora, quando será? O próprio mestre no Evangelho define. A hora e o dia, só o Pai sabe. Porque isso vai depender de uma série de circunstâncias, comportamentos, reações, que nós vamos tendo à medida em que surge do nevoeiro o que é necessário lembrar. Ah, garota. Então você está dizendo para mim que a vida é um eterno recordar? Sim. E vou me apoiar no filósofo Sócrates. Foi ele que usou essa frase inesquecível. Aprender é recordar. Você sempre estará trabalhando com o que emerge do seu aprendizado, do que aconteceu com você. Porque a partir dessa memória, e eu até vou falar uma coisa aqui, não é para complicar não, que a memória espiritual, ela não tem a ver só com o passado, não preocupa não. Memória espiritual tem a ver com o futuro também. Mas isso é um assunto para vocês estudarem. Vocês têm aí muito tempo para correr atrás. Sempre estaremos trabalhando com memória. Memória vivida e memória a ser vivida. Você compreendeu, Tatiana? Mais ou menos? Então tá. Então, eu vou dar um exemplo muito simples sobre o futuro. O que você está fazendo na FIAC hoje? Além de trazer a amiga. Como é que é o seu nome? Nossa, mas que nome bonito que você tem.
Coincidência, né? O nome da minha esposa, Ana Paula. E eu vou falar para ela assistir só essa parte do vídeo. Ana Paula veio, junto com Tatiana, 2 amigas. Além de ter trazido Ana Paula, você também trouxe os meninos para evangelização. Mas você veio também porque você tem interesse em doutrina espírita. Você tem sintonia com a casa, etc. Você veio buscar recursos, como eu. Força, remédio, estímulo. Vim reencontrar amigos. Sentir a presença dos espíritos. Natural. Porque muitas vezes lá fora a gente fecha. Costuma no ambiente espírita abrir. Aí a própria visão é favorecida pelo magnetismo. Agora não cria dependência, que a sua percepção tem que ser no centro espírita. Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque os tempos vão acabar um dia, a FEAC não vai existir. Como é que você vai se fazer? Agora, além disso tudo, você está aqui porque você está arquitetando conscientemente o seu futuro. Por mais que julguemos que estamos vindo aqui resolver problemas, não. Aqui não vai resolver seu problema. Não pense isso. Não acredite em promessas falaciosas de religiosos. E olha que aqui, por exemplo, nós temos muitos casos, por exemplo, de curas. Não é verdade? Tratamentos seríssimos. Tudo na base da espiritualidade. Aqui não tem corte, não tem toque. É magnetismo, amor. E tem cânceres sendo solucionados, e etc. Doenças, revigoramento. Tem atividades espirituais aqui, até de engravidação, você vê que coisa. Até para engravidar. Olha que beleza. Quantas chegam para Sony? Sony não me deixa mentir sozinho. Quantas chegam para nós? Eu disse, olha, eu não engravidava, eu vou fazer um tratamento na FEAC. E vieram, e olha que o trem, né? Deu certo? Mas não pensem que foi a FEAC que resolveu um problema. Não foi aqui. É uma sequência de acontecimentos que envolvem a nossa intimidade, que está em elaboração mental permanente, com o foco no grande futuro, das grandes realizações. Então hoje eu conversava com um amigo que me mandou uma mensagem no Zap. Eu tenho esperança deles inventarem um espadilha para pôr no telefone. Ou então 7 ouro. Um 3zinho de pé, no pé. Né? Não, mas Zap, a carta maior. Quem sabe jogar truco sabe do que eu estou falando. Aí no Zap, de vez em quando chega coisa boa, porque tem umas que a gente até silencia, porque eu nunca vi tanta bobagem. Aí a pessoa me disse assim, falou alguma coisa e eu disse para ela, mas, meu amigo, você está crescendo tanto, eu vejo você hoje com tanta clareza, uma pessoa tão diferente do que eu vi ontem, quando ainda falei, reencontrei. E olha que eu devo ter reencontrado com essa pessoa uns 20 anos talvez. Não tanto contato, enfim. Mas a pessoa falou assim, mas não. Ela discordou. Porque quem está vivendo o processo não vê. Você não vê. Você não tem parâmetros para observar o tanto que tu está diferente, Dora. Quando você foi dar as primeiras aulas lá no Colégio Tiradentes. Dora é representante de Maria Santíssima entre nós. Ela é professora da rede pública. Olha, como está evoluindo. Dora, tu não esqueças de nós. 400 alunos. Olha, é luz para tudo quanto é lado. O tanto que tu está diferente. Você hoje é uma outra professora. Básico. Você desenvolveu potenciais. Se você for avaliar o seu comportamento, como você era, não fica olhando no retrato não, tá? Porque tem hora que desanima. Ou desanima muito. Não se compare nesse sentido. Ela está gostando. Mas avalie um pouco das suas escolhas.
Agora, você não vai ter tanto parâmetro quanto aqueles que caminham com você. Porque é natural, a gente faz associação. Você está de fora é mais simples. E é até bom que você também não tenha tanto prazer em observar o tanto que você melhorou, porque de repente você para. Narciso acha feio que não é espelho? Queda. Precipício. Não. É no sentido de projetar, ir além. Então nós estamos aqui, Tatiana, para voltar e fechar esse ponto, nós estamos aqui para o quê? Para preparar o nosso futuro. Agora o quê? Você vai sair daqui com um plano todo elaborado, etc? Não. Mas aqui está surgindo desse nevoeiro, que é uma imagem de figura, né? A figura de imagem que a gente pegou aqui, que a espiritualidade apresentou para Allan Kardec. Porque desse nevoeiro vai surgindo aqueles pontos que nós precisamos ter atenção, mas não só atenção, mas a pegar deles, ou se apegar a esses pontos, como estímulo para trabalhar com eles. Quando o Arnaldo Rocha estava no velório do Chico Xavier, lá no ano 2002, eu lembro que Arnaldo, quando eu encontrei com ele aqui em Belo Horizonte, alguns dias depois, ele estava muito choroso, né? Chico os dois eram almas que, são duas almas que caminham no tempo e não tem como você não sentir, né? É natural. Ele estava muito sentido. E ele me disse que no momento que ele seguiu uma fila quilométrica para ir lá passar pelo corpo do Chico, aí eu na hora quis fazer a indagação, mas eu fiquei quieto. Aí, mais à frente ele disse assim, mas você não vai me perguntar por que eu fiquei esse tempo todo para ver o caixão do Chico? Ele não perdia a oportunidade. Eu falei, então tá bom, Arnaldo, eu pensei, mas então fala. Ele era assim, pensou, fala. Comigo não tem isso não. Porque durante todo aquele período que eu estava na fila, eu estava relembrando como começou a minha amizade com ele em outubro. 24 de outubro? Acho que 24 de outubro. O dia certo que eu estou em dúvida é o aniversário. Comemorava-se o aniversário de nascimento da esposa dele, que tinha desencarnado, a Irma de Castro, Meimei. A dúvida está aí no dia. Mas em outubro do ano de 1946, quando os dois se encontraram de uma forma muito curiosa, né? Na subida da Avenida Santos Dumont, na direção da rodoviária aqui de Belo Horizonte, Arnaldo estava, Chico estava, como é que é? Acho que o Arnaldo estava subindo, o Chico descendo, isso mesmo. Aí o Arnaldo trombou no Chico, não é que ele estava de cabeça baixa, pensando em Meimei, muito triste. E o Chico, ele era muito forte, o Chico caiu, a bolsa esparramou, e ali os dois se reencontraram. E ele, narrando esse fato, que ele ficou muito tempo na fila. E durante todo o período que ele ficou na fila, ele foi reconstruindo imagens, situações vivenciadas entre ele e Chico. E para ele foi muito importante, porque ele teve a oportunidade de rever uma série de questões, analisar pontos que não foram bons, tirar mais lições de tantas lições positivas que ele tirou. E ele, de uma forma também muito curiosa, me contou que quando chegou o momento de estar diante do caixão, tinha lá a polícia militar distribuindo aquela fila quilométrica de romeiros também. Porque passar perto do corpo do Chico pode causar coisas maravilhosas. Curas, né? E etc, etc, etc. Mas vamos que vamos, deixa o povo achar. Então,
o guarda disse assim, passa rápido. Ele olhou para o guarda. Passa rápido. Ele olhou para o guarda. Passa rápido. Ele falou assim, eu saio daqui quando eu quiser, limite-se a sua insignificância. Esse era o Arnaldo Rocha. E falou que ficou ali quase meia hora, e o povo passando, e o guarda tremendo até nas bases. Ele não sabia com quem ele estava mexendo. Arnaldo narrando que ele foi lembrando então de pessoas, de amigos. E durante aquele período, ele estava em prece por todos que ele lembrava. Porque ele aprendeu isso com Chico Xavier. Que quando você está, por exemplo, num velório, numa situação assim complexa, todas as imagens, pessoas, histórias que vêm à memória costumam ter vinculações espirituais que os indivíduos desconhecem. Então, isso para mim marcou muito, porque eu já tive com o Arnaldo em vários velórios, inclusive da esposa dele, Dona Neuza, eu não me esqueço disso. Ela desencarnou em 2005, foi 2005, hoje está difícil. Eu sei que foi no dia 5 de maio, 5 do mês 5 do ano de 2005. Eu tenho quase certeza que é uma coisa assim. E ele lembrou de Chico e falou assim, Beto, eu estou lembrando de uma história aqui. Era o dia 5 de maio do ano de 1955. É isso mesmo. 1955. Dia 5 de maio, 5 de 5 de 55. Estava sentado eu e Chico na varanda da casa dele lá em Pedro Leopoldo. Chico parou, estava mexendo nas rosas dele lá. De repente ele olhou para mim e falou assim, Naldinho, guarde essa data. 5 de 5 de 55. Aí o Arnaldo falou assim, por quê? Quando essa data se repetir com esse 5, você vai se lembrar da nossa conversa. Estávamos no velório da esposa dele. 5 de 5 de 2005. E ele se lembrou do que Chico tinha dito para ele décadas e décadas sobre aquela data. Só que Chico disse, como o médium deve dizer, de uma forma respeitosa, de uma maneira amiga, para que não haja uma antecipação dos acontecimentos. Por quê? Vamos voltar. Tudo que surge precisa de ser observado. Ao ser observado, nós temos que entender como lidar com os fatos. Agora imaginemos o indivíduo no plano espiritual. Surgindo a memória do que aconteceu. A maioria não tem condições de voltar para resolver. Alguns têm. Alguns possuem essa condição. E voltam. No momento oportuno. Podem voltar espiritualmente falando, como podem voltar até reencarnados, para dar prosseguimento a processos que ficaram suspensos. Parabéns. Processos que ficaram suspensos. Deu aí? Ok? Alguém quer falar? Fabrício, o que você está pensando? Entra em cena. Oi.
essas histórias que se repetem na vida da gente, isso é... Cada um acha que tem um caso desse tipo aqui, isso é uma forma da gente entender que a espiritualidade... Pode deixar. Isso aí. Nós temos para a semana que vem a questão 306. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Abrange o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Então nós vamos dar continuidade ao processo. Ou seja, como que vai acontecendo isso para que o espírito, por misericórdia divina, não receba o que ele não dê conta de administrar. O que ele não dê conta de administrar. Por isso, o nosso tema de hoje, lembranças, nós reservamos a lição de Emmanuel do livro Vinha de Luz, no número 165, e Emmanuel escolhe esse versículo: assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à terra o embaixador divino. Fê-lo nascer na manjedoura singela. Deu-lhe trabalho construtivo na infância. Conferiu-lhe deveres pesados na preparação com prece e jejum no deserto. Inspirou-lhe vida frugal e simples. Não lhe permitiu estacionamento em alegrias artificiais. Conduziu-o ao serviço ativo no bem de todos. Inclinou-lhe o coração para os doentes e necessitados. Enviou-o ao círculo de pescadores contumazes. Induziu-o a banquetear-se com pessoas consideradas de má vida, para que o seu amor não fosse uma joia de luxo, e sim o clima abençoado para a salvação de muitos. Fê-lo ensinar o bem e praticá-lo entre paralíticos e cegos, leprosos e loucos, de modo a beneficiá-los. E ao término de sua missão sublime, deu-lhe a morte na cruz, entre ladrões, com o abandono dos amigos, sob a perseguição e desprezo, para que as criaturas aprendessem o processo de sacrifício pessoal como garantia de felicidade, a caminho da ressurreição do homem interior na vida eterna. Foi assim que o Supremo Pai enviou à terra o Filho Divino. E nesse padrão, podemos entender o que Jesus desejava dizer quando asseverou que expediria mensageiros ao mundo nas mesmas normas. Assim, pois, o cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades terrestres, certamente ainda não acordou para a verdade. Por que lembranças? Nós precisamos de valorizar o passado. A lembrança sempre tem um seu valor. Ela sempre pode trazer recursos para nos auxiliar nas novas decisões. A mensagem lida, Emmanuel vem definir para nós, de uma forma muito clara, quanto às responsabilidades que nós não podemos esquecer. Porque não basta dizer eu sou cristão. Fazíamos o estudo ontem
Você conseguiu conectar novamente? Que bom. Fazíamos um estudo ontem sobre o livro Paulo Estevão nessa mesma transmissão que eu citei. E a gente lia um trecho da história em que os seguidores de Jesus eram tratados como homens do caminho, viajores. Não existia uma designação. Então, numa reunião na igreja de Antioquia, lá por volta do ano 40 e poucos, ou seja, alguns anos depois da morte de Jesus, estavam reunidos Barnabé, discípulo de Simão Pedro, Saulo de Tarso, recém-convertido, os outros, e estava ali visitando um jovem que era recém-convertido ao cristianismo. Era um médico grego. O nome dele era Lucano. Ficou conhecido como Lucas. E Lucas, empolgado, envolvido com aquele ambiente extremamente diferente, ele não estava acostumado. Um ambiente onde as pessoas eram amigas. Amigas de verdade. Porque na sociedade nós acostumamos com o convencionalismo. Senta-se, frequenta-se, participa, mas se você for espremer, pura, mera convenção. Mas é passatempo. Então, enquanto a tônica tem importância, vai. Na hora que o indivíduo muda o foco, perde o interesse até de estar junto com aquelas pessoas. Então, reúne-se grupos com objetivos assim muito bem definidos. Por exemplo, o grupo do futebol, o grupo lá do trabalho, o grupo de alguns familiares, o grupo do... e etc. E aí vai. Mas você vê que é uma coisa extremamente circunstancial. E ali naquele ambiente, os corações estavam ali reunidos. Não que significava que eles eram afins, mas eles estavam afins daquele propósito. Então a ambiência era uma ambiência pura. Uma ambiência cativante, estimulante. Aquele ambiente que você chega, relaxa, se sente bem, acolhido. Você não está preocupado com o que o outro está pensando. Você está ali. Você está ali, vibrando com aquele acontecimento. Porque era um ambiente de muita simplicidade. As pessoas estavam ali de alma e coração, como é um termo muito usado por Emmanuel. Alma e coração, entregue. E Lucas foi ficando inspirado. Aí a ambiência espiritual era tão, vamos dizer, tão rica. E nessa época os espíritos se materializavam. Essas histórias que a gente vê na própria tradições cristãs, Emmanuel define que era assim mesmo. Materialização, estavam reunidos e de repente entrava um anjo. Era um espírito materializado. Tinha médiuns. E chegava ali e dava orientações para eles. Vozes diretas. Nós já participamos de reuniões com garganta ectoplasmática. Ambiente todo fechado e uma garganta se forma no ambiente pelo ectoplasma doado e espíritos conversam. Eles não materializam o corpo todo. Voz. Isso é pneumatofonia. Fenômenos assim são extremamente naturais. Objetos se locomovendo, luzes no ambiente. Época que Arnaldo e Chico viviam. Arnaldo, por exemplo, teve a oportunidade, em reunião de materialização, abraçar a mãe dele. Abraçar a mãe dele, todos assistindo. Neimei, a esposa dele, chegar perto dele e o cabelo dela, que era longo, cair por sobre os ombros dele. E ele, a fragrância do Chanel que ela usava, envolver todos no ambiente. E ela vindo conversar com ele, meu sozinho.
Baixa um pouco. Meu sozinho. Porque quando ela estava doente, ela falava para ele assim, não pense que eu vou te deixar sozinho. Isso era uma conversa dela com ele, mas ninguém. E ela ali diante de uma plateia, oh meu sozinho, cada lágrima vertida é uma pontada em minha alma, não sofra, eu não morri. Nessa ambiência cristã de Pedro Leopoldo, ressurgiu, fez trazer de volta o que era comum na época de Jesus entre os discípulos, entre aqueles que se hermanavam com este espírito de fraternidade. Aí Lucas disse assim, eu gostaria de dar uma sugestão para o grupo. Com todo respeito, eu sou um noviço, mas nós que amamos Jesus e queremos dar a vida por Ele, nós que sabemos que Ele é o Cristo, o Messias, nós precisamos de ser conhecidos de uma forma diferente. Viajantes, homens do caminho. Caminho tem todo tipo de caminho. Viajantes de todos os estilos. Mas a nossa jornada é uma jornada que temos o ideal de seguir Jesus. Se Ele é o Cristo, nada mais justo do que reverenciá-lo, nós passarmos a nos tratar como cristãos. Inclusive, conclui Lucas, conforme a narrativa de Emmanuel, no romance Paulo e Estevão, que é uma obra imperdível. Ele diz assim, principalmente porque todas as vezes que nós nos tratarmos como irmãos cristãos, querendo ou não, nós estaremos tendo na palavra Christus uma fonte de energia, revigorante. E de alguma forma, a gente estará lembrando dele. Porque lembrar dele significa estarmos atentos para fazer o que ele fez. Agir conforme ele ensinou. Dar a nossa vida pelo Evangelho. Saulo de Tarso fica admirado. Saulo, recém-convertido ao cristianismo, ainda não tinha a desenvoltura de volta quando ele tinha na época de doutor da lei. Ele estava ali em adaptação. E ele vê brilhando nos olhos do idealista uma chama que encontra ressonância na intimidade dele. E Lucas afirma, este fogo do Evangelho é tão poderoso que ele vai mudar o mundo inteiro. Mãos à obra. Era um grupo que talvez o Senado romano tratasse como de pobres coitados. Imperadores, loucos. São estes que estão mudando o mundo. É essa causa é que dá sentido para que a gente caminhe. Por quê? Allan Kardec é muito claro conosco. Não basta saber o que vai acontecer, o que aconteceu. A doutrina espírita é a única doutrina que vai detalhar isso. Eu recebi uma crítica de um companheiro que falou assim, Casalberto, eu assisto isso tudo seu, mas eu acho que você tinha que ser mais objetivo. Você tinha que ir lá, desde do primeiro minuto do estudo, falar o que a gente tem que fazer. Eu vivo assim, amigo, sabe por que eu não sou objetivo? Porque eu ainda não tenho condições de enfrentar a fera que existe dentro de mim. Então eu gosto de tratá-la com paciência. Eu penso em domá-la sem me enuvelar na sombra que campeia dentro de mim. Evangelho não é código
no seu sentido de cartilha de comportamento. Não. Isso é para religioso que fica tomando conta da vida dos outros. Não. Psicólogo que fala o que o outro tem que fazer, ele está na treva. E eu atendo muitos que falam assim, mas meu psicólogo falou para eu fazer isso. Eu falo, mas peraí, o psicólogo fala o que você tem que fazer? Inclusive ele mandou eu passar a gritar, bater no marido, e etc, para fazer uma catarse. Eu falei assim, vai com o psicólogo. Daqui a pouco fica todo mundo de mão dada saindo do umbral. O psicólogo ajudando, o paciente ajudando. E aliás, psicólogo é o que mais precisa de psicologia. Professor é o que mais precisa de educação. Quem fala é o que precisa mais de exemplificar. Evangelizador infantil são almas extremamente necessitadas de evangelho. Líder espírita são as almas mais decaídas da história. Nós não estamos aqui passeando. Nós estamos falando de um ideal de transformação do mundo. Como que a gente vai mudar esse estado que está incomodando tanto a nós brasileiros? Assistindo irresponsáveis, mentirosos, fazendo na cara lavada, tomando decisões que está indo diretamente contra os princípios mais nobres que nós lutamos por eles ao longo da história. De liberdade, de igualdade, de fraternidade. E em nome de socialismo vil, de propostas marxistas, ressurgindo Lenin e tantos outros que estão mortos na poeira do tempo. Precursor para a mudança do mundo não são idealistas políticos que se enovelam em interesses desse império que está em franca decadência. O mundo renovado é do império do espírito, no qual nós temos que nos responsabilizar, não é de mudar lá fora, é mudar esse mundo íntimo, é implementar ética, respeito, dignidade, coragem de dizer. Um companheiro disse, você não tem medo de falar? Não, eu tenho medo de viver. Falar? Não, as vozes podem ser silenciadas. Mas quantas foram silenciadas? Que sejam. O que tem que imperar é esse comprometimento com Jesus. Ser uma boa filha. Ser uma amiga da sua amiga. Amiga de verdade. Não vá ao hospital só quando alguém falar que você tem que ir. Visite os enfermos. Vá lá no asilo. Vai auxiliar quem que tu não conhece. É assim que tu vai mudar o Brasil. É assim que tu vai mudar o seu mundo íntimo. É assim que a bandeira da ordem, do progresso e do amor vai varrendo as sujidades do meu, do seu, do nosso caminho. Porque quem continua alimentando a sujidade, com a sujidade há de se acertar. Quem promove violência, sucumbe na violência. Quem promove mentira, a mentira amanhã será a primeira a revelar a verdade. Aqueles que não estão atentos a tudo que está acontecendo, serão despertados pela dor da baioneta ou pelo barulho do canhão. O que se avizinha é um período de fogo, de enxofre, de fumo e de dor.
É o que está escrito no livro Apocalipse de João. É os tempos que nós estamos vivendo. Agora, a Canaã prometida, a Jerusalém idealizada, ela já é verdade para muita gente que não aparece na televisão, recebe prêmio não, mas está dando para nós lições extraordinárias que nos fazem lembrar do amor esquecido, do amor não amado, daquele que disse e se faz como a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, terão a luz da vida. Mesmo que as crises, os combates, as dificuldades campeiem, quem ama e quem vive a caridade está muito acima dessas questões transitórias. Porque estamos procurando no nevoeiro todas aquelas oportunidades de ver surgir a figura imponente de Jesus. Senhor, abençoe a todos nós. Dê-nos força, Rabi, para continuarmos, mesmo que os pés estejam sangrando. Traga, Senhor, a confiança para a vitória do amanhã, mesmo que os dissabores do hoje nos visitem imponentemente. Senhor Jesus, abençoe aqueles que conduzem os destinos dos povos, para que eles jamais se esqueçam que a vitória real pertence a Ti. Amenize as dores. Sê em nossas vidas o consolo permanente. E quando, Senhor, nossas almas frágeis desviarmos do caminho, sê a mão firme para que possamos endireitar e continuar, sem esquecer jamais que Tu é o nosso cajado, que Tu é a nossa força. Senhor Jesus, abençoe a todos que se encontram presentes nesta casa. Que esta noite possa continuar inspirando a todos que aqui se vinculam, para que saiamos semeando a paz, a Tua paz, a paz, prêmio do bom combatente. E assim, amado Mestre Jesus, nós Te pedimos autorização para encerrarmos mais uma reunião na casa do nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, e que Maria Santíssima possa continuar a tocar os nossos corações e seguindo com passos firmes na direção da manjedoura, que é o nascimento da esperança em dias melhores.
sê conosco, hoje, agora e por toda a eternidade, Senhor. Que assim seja.